Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o 32, está escrito assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Diz o pastor Max Lucado que a fé sempre foi filha do medo. Será? Mas eu quero que você veja nesse episódio de Jesus andando sobre as águas com o olhar daqueles pescadores experientes. Provavelmente conheciam outros pescadores que naufragaram naqueles mares, enfrentaram tempestades e nunca mais voltaram para casa. Agora eles estavam ali passando pela mesma situação. Como será que estava a mente deles? O que eles pensavam? Será que conseguiriam chegar novamente em casa? É nesse contexto de perigo que aparece o Senhor Jesus andando por cima das águas. E no meio desse caos, Pedro pede a Jesus para ir de encontro com ele. Por um momento, Pedro esquece a situação difícil em que se encontra. Por um momento, Pedro faz algo que nenhum outro homem faria, que seria andar por cima das águas. Por um momento, era só continuar olhando para Jesus. A fé nos faz agir sem pensar. A fé é uma coisa fora de lógica. Pois a partir do momento que Pedro resolveu olhar para a tempestade que ele já estava enfrentando, ele começou a afundar. E aquela atitude de fé que ele teve ao sair do barco se tornou em uma situação constrangedora com o pedido de socorro para o mestre. São nos momentos difíceis de nossa vida que nascem atos de fé. Foi a fé que fez Moisés erguer o seu cajado para que o mar vermelho se abrisse. Foi a fé que fez Elias orar para descer fogo do céu. Foi a fé que fez a igreja primitiva orar para que o apóstolo Pedro fosse solto da prisão e não fosse morto pelas mãos do rei Herodes. É no momento mais difícil de nossas vidas que brotam atos de fé. O Salmo 112, versículo 1 e 2 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pois é, quando você enxerga Deus no alto do monte, é aí que começa a fé. Você está cansado, sente dificuldade para subir, mas sabe que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A fé começa nos momentos difíceis, mas ela nos deixa mais perto do Pai. Faça uma recordação de como você entregou sua vida a Cristo. Muitos irão relembrar que estavam passando por momentos bem difíceis e com isso passaram a olhar para Deus desesperadamente. Fizeram como Pedro, que estava afundando e gritando por socorro. Gritaram e deram um passo de fé para que o Senhor resolva aquela situação difícil na sua vida. A fé não é um prêmio dado ao mais religioso, não é um diploma para o melhor estudante. A fé é uma oração pedindo a Deus que esteja lá para nos resgatar, para nos curar nos momentos cruciais e angustiantes de nossas vidas.
Eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, que escreveu o seguinte na sua carta aos Efésios: pela graça sois salvos, ou seja, o que ele quer dizer? Vocês não salvaram a si mesmo. A salvação vem de Deus. Não é por causa de alguma boa ação, de alguma boa atitude que você fez. A salvação é a presença de Jesus em nossas vidas, mesmo em meio a uma turbulência de situações que vivemos. Ouvimos a sua voz e damos o primeiro passo. Somos pecadores e precisamos de um Salvador. E você que está assistindo essa mensagem, eu quero dizer o seguinte: você pode estar afundando igual a Pedro. Saiba que Deus está te levantando, estendendo a mão para você, tirando desse mar que quer te afogar e colocando seus pés em uma rocha sólida, que é a sua graça. Deus está ao nosso alcance. Os versículos 30 e 31 dizem o seguinte: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a afundar, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. Precisamos aprender grandes lições com a história de Pedro andando sobre as águas. Precisamos entender que se estivermos afundando, temos um grande Salvador em nossas vidas. Temos um Deus que caminhará sobre as águas turbulentas para estender a mão e nos tirar dali para que a gente não afunde. Você crê nesse Deus poderoso? Se você crê, receba essa palavra em nome de Jesus.